Paulo visita Jerusalém e Antioquia. Bom, então ele em Éfeso se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Veja que foi algo rápido, né? Porque em Jerusalém também ele sabia. Tanto que ele, quando ele for preso, a prisão dele ocorre em Jerusalém. Em Jerusalém é que certamente estava, vamos dizer, a maior ira contra o apóstolo Paulo. Ali ele era conhecido. Ele atuou entre os sacerdotes, era uma pessoa de destaque no Sinédrio. Certamente tinha destaque por ser discípulo de Gamaliel nos estudos na sinagoga. Então ele passou rápido por aquela região. Bom, Cesareia era uma cidade que ela era muito importante. Herodes o Grande havia fundado essa cidade em homenagem ao César. Ficava nos termos de Israel. Ficava nos termos de Israel. Ok? Nesse período, assim, a cronologia diz que já seria o ano 50 da era cristã. No ano 50 da era cristã, que é mais ou menos o tempo que Marcos escreve o seu evangelho. Marcos havia se separado do apóstolo Paulo ainda na primeira viagem missionária. A segunda viagem missionária, Paulo não levou Barnabé porque eles se desentenderam por conta de Marcos, e eles foram para a ilha de Chipre. Nós vimos essa parte, eles foram para a ilha de Chipre. Então, acredita-se que foi nesse período que Marcos escreveu o seu evangelho. Então, foi um trabalho importante. Foi um trabalho importante. É o primeiro evangelho a ser escrito. É o primeiro evangelho a ser escrito. Bom, então, essa ida para Jerusalém, sai de Éfeso, vai para Jerusalém, Cesareia, Jerusalém, agora ele vai dar início à sua terceira viagem missionária. Tá bom? Então, para concluir essa parte do Evangelho de Marcos, ele é importante por quê? Porque, vamos dizer, ele é o terceiro livro e o primeiro evangelho a ser escrito. O terceiro livro do Novo Testamento. O primeiro foi a Epístola de Tiago. Nós estudamos, foi no ano 45 da era cristã, a Epístola de Tiago. Durante a segunda viagem missionária, no ano 49, ele escreveu a Epístola aos Gálatas. Lembre-se, essa epístola de Gálatas estava sendo copiada e distribuída, tá bom, para as igrejas. E agora o Evangelho de Marcos. Eu ouso dizer que o apóstolo Paulo, até porque depois ele elogia, diz que Marcos seria útil para o ministério dele. Se o apóstolo Paulo pudesse, ele adquiria logo um Evangelho de Marcos. Lembre-se que era muito caro. Era muito caro você conseguir um pergaminho, porque os pergaminhos eram feitos por escribas e às vezes você levava meses para fazer a cópia de um pergaminho. Então, mas eu ouço dizer que o apóstolo Paulo, se pudesse, ele adquiria, claro, o Evangelho de Marcos. Teve aquele desentendimento com Marcos e com Barnabé, mas foi um desentendimento que passou. Nós sabemos disso porque no futuro ele cita Marcos como uma pessoa útil para o ministério dele. Tá bom? Pois bem, prosseguindo, agora vamos até no livro. Eu coloquei aí o item 3.9 na página 100,